Olá pessoal, meu nome é Nayara Bertão, eu tô aqui com vocês hoje para falar de um tema super importante, especialmente em tempos de Selic muito baixa. Como dar os primeiros passos para investir o seu dinheiro. Vou contar um pouquinho sobre mim. Eu sou jornalista de formação, tenho pós em economia, ambos pela USP, e como jornalista trabalho no mercado financeiro já tem mais de 10 anos. Já trabalhei em inúmeros veículos de comunicação aí focados em economia, negócios e finanças, como Infomoney, Brasil Econômico, Veja, Exame, e agora eu estou no Valor Invest. E também, e é por isso que eu estou aqui hoje, eu sou vice-presidente da ONG de Educação Financeira Ação Jovem. A gente foca no público universitário e a ideia é trazer um pouco de conhecimento financeiro neste momento em que você começa a ter independência financeira, começa a saber lidar com o dinheiro de uma forma independente. Só que para a gente falar sobre como dar os primeiros passos, eu preciso desmistificar alguns mitos do mercado. E quando a gente fala de mitos, eu estou me referindo às crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? São pensamentos em que a gente ouve e acaba repetindo, seja internamente ou até para outras pessoas, que acabam levando a gente a uma inércia financeira. O que é a inércia financeira? A paralisação. Você, com alguns medos, com alguns mitos na cabeça, acaba não agindo, não investindo o seu dinheiro. Então vou comentar um pouco sobre esses mitos mais comuns, essas crenças que a gente ouve muito falar, principalmente em pesquisas. A primeira delas é: eu não tenho dinheiro suficiente para investir. Provavelmente você já falou isso, ou pelo menos já pensou isso. A segunda é: eu tenho medo de perder tudo. E tudo mesmo, assim, letras garrafais. As pessoas elas têm real medo de perder todo o dinheiro e isso paralisa elas. E o terceiro mito é muito difícil, precisaria de muito tempo, muito estudo, precisaria de muita dedicação. A gente já vai falar um pouquinho sobre ela. E em quarto lugar, não menos importante, eu não consigo escolher. Tenho muitas opções, muitas plataformas, muitos produtos financeiros, eu não entendo direito, tem muita coisa, eu não consigo escolher. Então esses são alguns dos motivos que levam à inércia financeira. Então, desmistificando um pouco essas crenças limitantes. A primeira delas, eu não tenho dinheiro. Aqui eu já dou dois argumentos para vocês. Primeiro hoje já tem contas digitais, de bancos digitais e até mesmo de alguns fundos de investimentos de bancos desses mais tradicionais, grandes, provavelmente até algum que você já tenha conta, que você consegue investir a partir de R$1. Exatamente, R$1 é muito pouco. Então, não existe mais essa crença de que você não tem dinheiro. É possível. Um outro tipo de produto super comum que todo mundo fala, investir em ações, já dá para você investir com R$50. E hoje a gente tem o benefício da competição no mercado. As corretoras, as plataformas têm baixado as taxas de corretagem. Então é possível investir com menos dinheiro do que você imagina. E outra crença limitante. Eu não sei escolher. Muitas opções, inúmeras alternativas, muita coisa para se considerar. Se você é uma dessas pessoas, eu sugiro dar uma olhada nos portfólios de investimentos sugeridos. Todas essas plataformas e corretoras, elas têm a área de análise que já sugerem alguns relatórios, com alguns portfólios já montados dependendo do seu perfil, se é mais conservador, mais moderado, mais arrojado. Então, dependendo do seu perfil, ele sugere já um percentual de renda fixa, um percentual de renda variável e que você pode usar como sugestão. Algumas, inclusive, já montam a carteira para você, você só precisa apertar o play. Então, realmente é muito mais fácil do que parece. Uma outra crença limitante, aquela de eu preciso saber tudo. Mentira, você não precisa saber tudo. Tem muita informação hoje, a curadoria às vezes é difícil ser feita, mas você só precisa saber o que realmente você vai precisar para o seu objetivo financeiro. A gente vai falar um pouquinho mais disso. E por fim, a questão do risco. Todos os investimentos, sejam eles mais conservadores ou mais agressivos, têm um grau de risco. Isso pode anotar aí no caderno, aonde você quiser, porque isso é verdade. Só que perder todo o dinheiro não é tão simples quanto
pode parecer para alguns. É óbvio, a gente ouve algumas notícias, mas assim, são raros os exemplos, principalmente de ações de empresas que quebraram completamente. Então, assim, não é tão simples. A gente tem, obviamente, alguns produtos que são mais arriscados e que você corre sim um risco real de perder tudo. Mas também depende da situação, que são, por exemplo, derivativos, mini contratos, que hoje em dia está muito comum, as próprias ações e opções. Minha dica nesses casos é, você quer investir em algum desses produtos, leia muito bem sobre eles. Aí, neste caso, eu sugiro você estudar melhor sobre o produto e sobre a sua estratégia para investir neles, tá bom? Aí vamos falar então nosso primeiro passo aí para deixar a inércia, né? Então, desmistificar um pouco essas crenças que acabam limitando e paralisando a gente, e agora a gente precisa começar a agir. Então, como a gente começa a agir? Eu vou falar para vocês duas coisas super importantes quando a gente fala de investimento que vocês têm que ter na cabeça. Uma delas é, ninguém investe se não tiver dinheiro. E para ter dinheiro, você precisa gastar menos do que você ganha. Se você gastar mais do que você ganha, é bem óbvio, você fica com dívida. Ou seja, em vez de você ter um saldo positivo, você fica com um saldo negativo. E aí é difícil a gente investir se a gente está devendo dinheiro por aí. Então, a primeira dica é economizar, né? Poupar, economizar, são palavras um pouco diferentes, apesar das pessoas sempre relacionarem, mas no fim é isso, é deixar um dinheiro positivo na sua conta para aí você conseguir aplicar esse dinheiro. As recomendações giram em torno de 15 a 30% da nossa receita para a gente guardar. É óbvio que depende do padrão de vida de cada um, depende dos gastos de cada um, né? Mas é mais ou menos isso que se recomenda. A segunda lição bem importante é entender o que é rentabilidade líquida. E eu vou falar sobre isso porque tem muito relação com essa palavrinha aí que você já ouviu com certeza e com certeza você tem dinheiro lá, que é a poupança. Vamos explicar um pouquinho melhor. A poupança é a caderneta tradicional que antigamente rendia bem, então era um bom investimento. Agora, com a Selic super baixinha, aí a gente está com a Selic em 2% hoje. O CDI ainda é um pouquinho menos do que a Selic, chega a 1,90 hoje. E a poupança rende 70% da Selic, ou seja, hoje ela está rendendo 1,4%. Se a gente só considerar 1,4% de uma Selic de 2%, você vai falar, a diferença não é tão gritante assim. Mas existe uma coisa que é a rentabilidade líquida. O que é isso? É quando você desconta a inflação. Como que eu calculo a inflação? Você não precisa calcular a inflação. Existe um índice que o IBGE divulga, que é o IPCA. O IPCA é um índice que considera uma cesta de produtos. É óbvio que essa cesta ela é uma média, ela é geral. Pode ser que a sua cesta de produtos tenha uma inflação diferente. Mas, de qualquer forma, é o IPCA que se costuma observar para olhar a rentabilidade líquida. Então, fazendo essa conta bem simples, a gente tem, se a poupança rende 1,4 e se o IPCA de 12 meses até julho foi de 2,3, a gente tem um saldo negativo. O que é esse menos 0,9? É a rentabilidade líquida da poupança hoje, que é uma rentabilidade negativa. O que isso significa na prática? Você está perdendo dinheiro, deixando dinheiro na poupança, sem fazer nada. Automaticamente você já perde poder de compra, ou seja, o seu dinheiro vale menos. Então, a primeira lição que eu quero deixar aqui para vocês em letras garrafais é: mantenha o seu poder de compra. E para você garantir que você está mantendo seu poder de compra, você tem que entender o que é a rentabilidade líquida e a calcular isso dos seus investimentos, para sempre manter essa rentabilidade positiva. Tá bom? Combinado? Agora que a gente desmistificou essas crenças limitantes que prendem a gente, né, paralisam, deixam a gente em inércia, eu vou falar um pouco sobre como a gente dá esse real primeiro passo. E
Para a gente começar, a minha sugestão, e fica aí a segunda lição, é definir algumas prioridades financeiras. O que são prioridades financeiras? Provavelmente você tem planos, sonhos, vontades, desejos, e muitos deles, se não todos, envolvem dinheiro. E quando a gente fala sobre planos que envolvem dinheiro, a gente precisa entender quais deles são mais prioritários para a gente, porque a gente não tem dinheiro infinito, né, para colocar em todos esses planos. Então, quais são os mais importantes para a gente neste momento? Então, esses são as prioridades financeiras. E por que é importante a gente entender as nossas prioridades financeiras? Primeiro que você é a única pessoa que sabe quais são as suas reais prioridades financeiras. Então, assim, tem gente que a única coisa que quer da vida neste momento é sair da casa dos pais e ir morar sozinho. Tem gente que sonha em fazer um mochilão de 1 ano aí pelo mundo ou pela Ásia, né? É muito comum e muito legal também. Tem gente que já quer guardar um dinheiro para empreender, e tem gente que só pensa em trabalhar o menos tempo possível. Então, assim, viver de renda o máximo de tempo possível, conquistar a sua independência financeira logo. Então, cada um tem a sua prioridade financeira. E por que é importante a gente ter as nossas prioridades financeiras? Por 2 motivos principais. Um deles é a motivação. A gente se motiva muito mais quando a gente vê, né, se visualiza naquele plano, naquele sonho, quando a gente vibra junto com as pequenas conquistas. Então isso é importante para a gente tanto poupar quanto para a gente ter essa recorrência de investimento, né? E a segunda explicação aí de por que essas prioridades financeiras são importantes é porque isso também vai depender para a gente escolher os produtos financeiros que a gente vai aplicar, né? Então, cada prioridade pode ter um tipo de produto diferente para atender aquela necessidade específica. Então, alguns exemplos ali dessas prioridades que eu gosto de pensar como caixinhas. Nosso cérebro ele gosta de pensar compartimentado, em caixinhas. Isso ajuda a gente a visualizar as coisas. Então, uma das prioridades, por exemplo, é a proteção, reserva de emergência. Uma outra prioridade que é bem básica é a independência financeira, viver de renda. Outras prioridades, a qualidade de vida. Todo ano eu quero viajar. Isso é uma prioridade financeira para você. Se você não abre mão disso, isso é básico para você. E tem as outras complementares que a gente quer, mas a gente pode, de repente, postergar e esperar um pouco mais adiante. Então, por que é importante para a gente definir os produtos, né? Quando você sabe para onde vai esse dinheiro, né, com que você quer gastar esse dinheiro, você responde 3 das 4 perguntas básicas para a gente escolher a carteira de investimentos. A primeira delas é no que você pretende gastar esse dinheiro. A segunda delas é quanto tempo você tem e quanto tempo você consegue, de repente, até postergar, né, esse sonho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre prazo, mas prazo é um fator super importante no mundo dos investimentos. Você é jovem, já deve ter ouvido falar que quanto mais cedo começa a investir para aposentadoria, muito melhor, porque você consegue rentabilizar melhor os seus investimentos, tem mais tempo para guardar dinheiro, e também porque quando você sabe o seu objetivo financeiro, você consegue entender se o que você já tem guardado ou a sua capacidade de poupança, ela é adequada ao valor que você vai precisar para aquele investimento. Então, essas 3 perguntas você já consegue de cara responder definindo as suas prioridades financeiras. A 4ª pergunta que você não consegue imediatamente, mas que é também super relevante, é qual o seu perfil de investidor, ou seja, qual o grau de risco que você tolera. E assim, a gente às vezes não para direito para pensar, e autoconhecimento é super importante quando se fala de investimento. Imagina que você invista em algum produto que você não está confortável, mas que, né, prometia aquela rentabilidade super alta, e esse produto da noite para o dia o mercado cai, dá algum problema, igual a gente teve, né, recentemente a pandemia, e ele despenca de preço. Da noite para o dia cai 30% o que você tem investido naquele produto. Você vai dormir à noite? Nem todo mundo dorme à noite, né?
sabendo que perdeu 30% do investimento. Então, saber qual que é o seu perfil de investidor é muito importante para entender quais são os seus limites. E agora que você já entendeu um pouco sobre prioridades financeiras, e depois faça essa listinha de quais as suas prioridades, quanto você precisa, quanto tempo você tem, né, para investir em cada uma. Quero entrar um pouco em produtos. E pensando com essa cabeça de caixinhas, né, igual eu falei, de portfólios para cada tipo de objetivo. Quero falar de um que é básico aí para todo mundo, que é a reserva de emergência. Provavelmente você já ouviu falar sobre reserva de emergência e, como o próprio nome diz, ela é para emergências, para algo que aconteça aí de última hora, seja questão de saúde, né? Às vezes a família, sempre tem aqueles improvisos, o carro que quebra, enfim, a gente sabe que acontece, né? E aí, você também deve ter ouvido falar que tem gente que recomenda você pensar em quanto você precisa para reserva de emergência em termos de salários, né? E é óbvio, se você ainda não tem salário, você tem que pensar quanto você gasta num mês, né? Qual que é o seu gasto mensal ali que você precisa para moradia, para transporte, para alimentação, algo que seja o básico. Ou seja, se você ficar totalmente desempregado ou não tiver renda, quanto você precisa para passar o mês. E aí a recomendação é que você tenha guardado de 3 a 6 salários, né? Ou desses mensais aí que você gaste. E qual que é o perfil? A gente falou muito de prazo, né? Qual que é o prazo, né? Curto. O que significa isso? A reserva de emergência, o objetivo dela é você poder usá-la para emergências. E você precisa que o dinheiro esteja disponível no momento em que você precisar dele, né? No momento em que você tiver que resgatá-lo. Então, assim, não é todo tipo de investimento que serve para reserva de emergência. Tem que ser um investimento que seja de curto prazo e líquido, que tenha alta liquidez, que é o que a gente fala no mercado. Ou seja, você pode resgatar a qualquer momento. Então, geralmente, esse tipo de investimento, ele tem que ter um baixo risco. Esse baixo risco, obviamente, acaba acompanhando também uma baixa rentabilidade. Então, se você investir em produtos que vão te render muito pouco, não se preocupe. A reserva de emergência, o objetivo dela é para ser de alta liquidez, ou seja, é para você conseguir resgatar esse dinheiro. O nosso objetivo de investimento para reserva de emergência é você não perder poder de compra, que é o que a gente falou da rentabilidade líquida positiva. Então, procurar investimentos de alta liquidez e que sejam de baixo risco. Você não pode correr o risco de perder esse dinheiro realmente, mas que deem mais do que a inflação, ao menos, para você conseguir manter o seu poder de compra. Então, alguns exemplos de produtos financeiros que a gente encontra hoje no mercado que são recomendados para reserva de emergência. Um deles é esse título Tesouro Selic. O Tesouro tem 3 tipos de títulos e esse é um deles, é o mais conservador de todos os títulos. Ele basicamente segue a Selic. Então é um título bem tranquilo, ele oscila muito pouco, quase nada, e ele acompanha a taxa de juros da economia. Um outro produto que é bem comum hoje em dia é o fundo de renda fixa D+1. O que significa esse D+1? Resgate em até um dia. Então você pede o dinheiro no máximo até amanhã, o dinheiro já está na sua conta. Então, sempre que você vê um fundo de investimento, na parte de resgate vai aparecer D mais alguma coisa. Isso significa que é o quanto de dias úteis demora para cair o dinheiro na sua conta. Então isso é bem importante quando a gente fala de alta liquidez. Tem que ser D+0 ou D+1. CDBs, que são títulos bancários, LCIs, LCAs, que você também pode já ter ouvido falar. Basicamente, o banco emite dívida e aí ele usa para fins diversos. No caso do CDB, ele usa para ele mesmo, para emprestar para outra pessoa, enfim. E no caso da LCI,
que é um título de dívida usado, que o banco usa para investir para empresas do setor imobiliário. Esse I aqui é de imobiliário. E LCA, o banco também emite, então o risco é do banco, mas é para o agronegócio, que é o Azinho de agronegócio. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre esses produtos, porque eles são interessantes para a gente investir também para outros tipos de objetivos financeiros. Uma coisa super importante, por que eu coloquei aqui alta liquidez? Porque tem muitos CDBs, LCIs e LCAs que são de longo prazo, mais de um ano. De repente não é uma boa para reserva de emergência. É óbvio, de repente, se você tem muito dinheiro para reserva de emergência, você consegue mais do que 6 salários ou 6 salários, uma partezinha você até pode colocar em alguma coisa um pouco mais longa, mas não é recomendado. Então, assim, procure sempre de curto prazo, né? Que tenha alta liquidez. E tem fundos já, principalmente esses de bancos digitais, que já tem CDBs, por exemplo, que rentabiliza diariamente. Então, não tem esse problema do resgate. E por fim, as próprias contas digitais que eu comentei, cada uma com o seu tipo de título, mas elas também rentabilizam diariamente, você pode resgatar a qualquer momento. Aí a gente vai falar sobre uma outra prioridade financeira básica, que é a nossa independência financeira. Ao contrário da reserva de emergência, a independência financeira ela é de longo prazo. O que isso significa? Significa que ela não é um investimento para você resgatar logo. E isso é bom. Por que é bom? Primeiro porque você tem muito mais opções de produtos financeiros para investir, porque você tem mais prazo. E segundo, porque com mais prazo você também consegue rentabilidades maiores. Só para a gente ter uma noção um pouco de quantidade, né? O ideal é que você sempre reserve uma partezinha daqueles 15 a 30% que você consegue poupar no mês para a independência financeira. Por que é importante? Pelo que a gente já falou de prazo. Se você é jovem, você tem tempo. E não tempo, eu tenho muito tempo, dá para eu recuperar. Não. O ideal é que você consiga já começar agora a cuidar da sua independência financeira para não deixar tudo para depois. Então, o volume de dinheiro necessário, obviamente, depende de cada um. Depende de quanto você vai querer ter de renda lá no futuro. E isso você já consegue calcular em inúmeros sites, o próprio Valor Invest, a gente tem calculadoras, tem o Me Poupe também, que tem algumas calculadoras, os sites das corretoras, então você consegue entender a partir de qual a renda mensal que você pretende ter lá na frente, né? Qual que é a renda com a qual você vai viver, você já consegue entender quanto você precisa economizar. E lembrando que com mais tempo a gente consegue também ir aos poucos, né? A gente não precisa guardar muito dinheiro agora, alguma coisa já ajuda. E aí falando um pouco mais sobre essa questão do prazo para independência financeira. Como a gente tem mais prazo e a intenção é que a gente não resgate logo, então a gente consegue arriscar um pouquinho mais. Por isso eu falo médio e alto risco. Então tem gente que, obviamente, tem um perfil um pouco mais conservador, então um médio risco. Para quem já é um pouco mais arrojado, tudo bem se a gente arriscar um pouco mais para investimentos de mais de 5, 10 anos, que é o caso desse investimento. Aí os produtos financeiros de alto risco podem ser interessantes. Por quê? Porque você pode ter uma rentabilidade maior no longo prazo, se você não resgatar esse investimento. Alguns exemplos de produtos que a gente tem. Fundos multimercados, são os fundos de investimento que podem investir em ações, em juros, em renda fixa. Eles têm ali um misto de estratégia. Tem os próprios fundos de ações, que são fundos de investimento que só compram participação em empresas listadas na bolsa, seja no Brasil ou fora. Aí depende muito de cada fundo. A gente também tem um outro título do Tesouro, que é o título IPCA+. Esse tipo de título, ele já oscila bastante. Assim, quando a gente fala oscila bastante, é muito diferente a oscilação de um título desse, de um título
de ação, por exemplo, né? Um título do Tesouro oscila muito menos se comparar a uma ação. Mesmo assim, dentre os títulos públicos, esse IPCA+, é o que oscila mais. E ele é de longo prazo. Geralmente tem, inclusive, alguns tipos de títulos do IPCA+, que você pode demorar até 30, 40 anos para ter o resgate, né? Se você segurar ele até o vencimento. Outros títulos bem comuns são os fundos de renda fixa de mais longo prazo. Então tem alguns, por exemplo, que são os de debêntures incentivadas. O que é isso? Tem algumas companhias que emitem dívidas, que são chamadas de debêntures. E se essas companhias, a intenção delas com essa dívida é investir em infraestrutura do Brasil, elas têm um incentivo. E esse incentivo, elas conseguem vender essas dívidas no mercado de varejo para a gente, investidor comum, com isenção de imposto de renda. Então, isso pode ser uma boa jogada aí para quando a gente está buscando os investimentos. E falando um pouco de outros planos, bem rapidamente, quando o plano é de curto prazo, a liquidez aí tem que ser de alta para média, né? Depende, se você for segurar de 1 a 2 anos, até pode ser média. Menos que um ano, liquidez alta, risco baixo. Alguns exemplos aí que a gente já comentou. Quando a gente fala de planos de médio prazo, de 2 a 5 anos, então a liquidez de média baixa, podendo até arriscar um pouquinho se estiver mais perto dos 5 anos. O risco mais moderado. E aí a gente já começa a ter outras opções. E de longo prazo, aí a gente pode arriscar um pouco mais, porque o tempo acaba ajudando a compensar as oscilações e a rentabilidade pode ser maior. E a última coisa que eu queria comentar com vocês, a gente já falou, né, um pouco sobre renda fixa e renda variável. A diferença de renda fixa para variável é para quem você está dando o seu dinheiro. No caso de renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguém e vai receber um juro em troca. Então, no caso do CDB, da LC e da LCA, você empresta para o banco. No caso do título público, você empresta para o governo. Então, depende um pouco de para quem você empresta. No caso de renda variável, você pode virar sócio de uma empresa. Então, quando você compra ações, você está virando sócio ou sócia, né, de uma empresa. Os fundos imobiliários, a mesma coisa. Os fundos imobiliários, eles têm CNPJ e eles têm ali alguns ativos ou um ativo dentro deles. Então, você está virando sócio deste negócio. E aí, só para a gente finalizar, eu queria falar sobre os produtos que são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo que protege o investidor pequeno, né, que tem algumas limitações em termos de valores investidos, mas que caso do banco ou instituição financeira quebrar, esse fundo garante que você receba o seu dinheiro. Então, alguns exemplos aí de investimentos que são protegidos pelo Fundo Garantidor. A própria poupança, a conta corrente, os CDBs, LCIs e LCAs. E você pode perceber que todos esses produtos são de emissão bancária. Então, esse fundo garantidor de crédito, ele protege as emissões bancárias, com esse limite de R$250 mil por CPF até 4 instituições financeiras, totalizando aí 1 milhão. É o máximo que ele garante. E por fim, os produtos isentos de imposto de renda. Já tem produtos no mercado que são isentos de imposto de renda e podem ser boas opções. Todos eles são de renda fixa, essas opções, LCI, LCA, CRIs e CRAs são títulos emitidos por empresa, assim como as debêntures. E as debêntures incentivadas que eu comentei com vocês. Uma coisa importante, para ações, quem investe em bolsa, se você realiza o investimento, né, se você vende até R$20 mil no mesmo mês, você também é isento de imposto de renda. Acima disso, é cobrado 20%. Então, para investimento de ações, há essa isenção, mas para esse limite de volume de dinheiro realizado. E agora que a gente chegou no fim da nossa rápida explicação de como dar os primeiros passos, quero deixar minha última dica para vocês.
o melhor momento para você investir foi quando você nasceu. Mas se seu pai, sua mãe ou seu responsável na época não começou a investir por você, fica esta dica. Este é o segundo melhor momento para você investir. Lembra que o tempo é o seu bem mais precioso hoje, é a sua principal vantagem. Quando você fala de investimento, tempo é muito importante e você tem. Então, aproveite. Muito obrigada por vocês terem assistido essa aula até o fim e queria convidar também para conhecer o Ação Jovem, para seguir a gente no Instagram, no Facebook, nos nossos canais. A gente tem muita informação aí sobre educação financeira, sobre investimentos, lives, enfim, bastante coisa. Obrigada!